Luiz, eu fico muito feliz pelo convite, ainda mais para falar das Pequenas Notáveis, né, que eu amo tanto, e por vocês participarem também, né, numa terça-noite, a gente falar sobre as codornas, dar uma olhada aí, né, nessas questões aí das codornas. Eu sou formada em zootecnia, então, para quem não me conhece, eu tenho algumas carinhas aqui que eu acho que eu já conheço e que estão fazendo o curso lá o curso lá das codornas, né? Que a gente está oferecendo com medicina de aves. Mas eu sou, então, zootecnista, né, formada pela Universidade Federal de Lavras, e fiz um mestrado na Unesp, em Jabuticabal, e depois fui partir, né, para a área da docência, que não era uma coisa que já estava nos planos, mas surgiu e eu abracei, assim, com muito carinho, e me encontrei, assim, na docência de uma forma bastante interessante. E depois fui fazer o doutorado, e aí fui fazer o doutorado na Universidade Federal de Viçosa, e, né, fui já trabalhando com codornas desde a metade da graduação. Eu já fiquei bastante encantada com elas, e aí eu fui já atuando nessa área, e no mestrado, a minha pesquisa em si não foi com codornas, foi com aves caipiras, né, o pescoço pelado, mas no doutorado eu retomo esse estudo aí com elas, mais especificamente com elas. E aí eu sou professora atualmente no campus Rio Pomba, no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, e lá eu atuo na área de cotornicultura, avicultura, homeopatia animal. Essas são as áreas que eu atuo mais especificamente lá no campus. E, recentemente, no ano passado, eu concluí o pós-doutorado, retornei às minhas origens aí, lá em Lavras, com meu orientador de iniciação científica, com as codornas de novo. Então, estou sempre, né, querendo aprender mais, e esse é um momento que a gente faz isso, né? Apesar de eu estar aqui falando algumas questões, a gente vai ouvir muita coisa, né? E muitas experiências, relatos, isso é muito legal, e contribui aí para a formação ao longo da vida, né, que é bastante legal, que me move, né? Então, eu fico muito feliz e honrada com o convite, e a ideia é a gente conversar um pouquinho aí sobre as Pequenas Notáveis. Show demais, professora. Só esqueci de dar um aviso. O Google Meet agora, ele não deixa fazer reuniões de mais de 1 hora. Então, se a gente estiver chegando perto de 1 hora de quando a reunião começou, ele vai dar um aviso e daí vai cair a live, mas beleza, se precisar a gente abre de novo uma outra live, eu mando o link lá no WhatsApp e só recomeçar, tá bom? Tá bom, combinado. Eu vou dividir então minha tela aqui com vocês, tá, pessoal? E aí eu acabo não vendo o chat, mas assim que a gente finalizando aqui, a gente retoma e a gente vem para as discussões, tá? Bom, então, o que a gente preparou, né? O Luiz me pediu para que falasse um pouquinho de alguns tópicos para vocês sobre a criação e o manejo de codornas de postura. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões. Falar uma breve introdução aí, né, do que seria a cotornicultura, como é que a gente está nessa situação da produção de codornas, caracterizá-las um pouquinho, né, para quem não conhece. Eu coloquei linhagens ali entre aspas, né, porque a gente tem, na realidade, as subespécies de codornas, e codornas para postura, a subespécie japonesa, nós vamos comentar um pouquinho, né? Hoje a gente não tem uma linhagem específica, como a gente tem para outras aves, para frangos, para galinhas de postura, aves caipiras, né? Então é um pouco diferente a cotornicultura ainda. Temos algumas linhagens, mas a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Instalações, e falar um pouquinho sobre como a gente manejar as instalações para ter um produto, né, de acordo, que a gente consiga, de fato, ter uma produção adequada. O manejo das codornas de postura, bem rápido, né, porque a gente tem bastante coisa para ver ali, mas pelo menos pincelar alguns pontos bastante importantes nas diferentes fases, né, das codornas de postura, e falar um pouquinho do mercado, da comercialização, como é que a gente pode promover a comercialização de ovos de codorna.
Então, vamos lá. O que seria, primeiro, a gente entender por que traz esse nome, né? Coturnicultura é um nome bastante diferente, mas é um segmento da avicultura, né? A coturnicultura, ela se encaixa aí na avicultura, sendo esse segmento destinado à criação racional de codornas, seja para subsistência, seja para escala industrial, escala comercial menor, então diferentes esportes, e isso a gente tem observado bastante na coturnicultura, que era basicamente para uma criação de subsistência e que vem se tecnificando, e esse é um momento que a gente está fazendo isso, né? Então, o rápido crescimento, a precocidade na produção e na maturidade sexual, pequenos espaços para grandes populações e o baixo investimento são alguns atrativos aí para iniciar a criação de codornas. Então, isso são pontos favoráveis aí que, né, trazem produtores para a coturnicultura. Para a gente entender de onde que vêm essas aves, né, elas são do mesmo filo, né, da mesma classe aí, avicultura, né, da mesma ordem das galinhas, galiformes. Aqui ela já começa a ter algumas diferenciações da família Phasianidae, da subfamília das perdizes, então as codornas estão bem próximas das perdizes, no sentido até mesmo de comportamento, né? O gênero, então, Coturnix, por isso o nome coturnicultura. Temos a espécie Coturnix coturnix e a subespécie Coturnix coturnix coturnix, que seria a codorna europeia, mais destinada para corte, e a Coturnix coturnix japônica, por um melhoramento genético de codornas europeias e selvagens no Japão. Em 1910, eles criaram, né, essa subespécie japônica e fazendo um cruzamento orientado mais para aves para a produção de ovos. O que seria isso? Aves mais leves, que têm um período, uma persistência de postura, então idade ao primeiro ovo, seleções, características que eles foram selecionando através desses cruzamentos de aves de codornas europeias e de codornas selvagens. Nós temos a subespécie japônica, que é o tema desse momento aqui. Então, nós temos essas subespécies, a mais comum aí a gente tem aqui, né, a codorna japonesa ou doméstica, como a gente fala, a codorna europeia, a africana, bastante utilizada também para ornamentar, codorna americana, que é a Bob White, tem alguns perfis no Instagram, inclusive, que tem essa ave como pet, muito interessante. A codorna chinesa também, né? O Luiz também trabalha, acho que tem algumas codorninhas chinesas, né? E são muito, muito legais, muito interessantes, muito bonitas também. Então, mais utilizando aí para ornamentar. Quando a gente pensa em produção de ovos, a gente pensa na codorna japonesa, né? Então, essas subespécies aí, essas espécies, desculpa aqui, são da codorna chinesa, a Coturnix adansoni, a Bob White. A Bob White tem a característica de fazer a postura de ovos de casca branca, não é ovo danificado, é só porque elas não pigmentam os ovos como as codornas japonesas, isso é um diferencial delas, né? Bastante utilizada a canto. A codorna africana, a europeia, ou codorna gigante, como alguns conhecem, aqui o dimorfismo sexual, os machos e as fêmeas, e a codorna japonesa, que é a codorna aí que tem sido utilizada, tem sido melhorada geneticamente para a produção de ovos. Algumas características morfológicas. Elas, quando adultas, essas codornas japonesas pesam de 140 a 180 gramas. O intervalo entre gerações é de 58 dias, que é isso? É o tempo que essa codorna inicia a produção de ovos, mais o tempo para incubação, que é 16 dias e meio a 17 dias. Então, um intervalo muito curto, né? As codornas têm uma alta prolificidade, isso é uma característica que traz, né, que atrai bastante produtores. As codorninhas, elas duplicam o peso corporal com apenas 4 dias de idade, isso vai acontecer com as galinhas com 8 a 9 dias de idade.
A maturidade sexual, então, os machos são um pouquinho mais tardios que as fêmeas, ficam aptos para reprodução aos 48 dias. As fêmeas podem iniciar a produção até mesmo com 40 dias, mas em média, aí, 42 dias de vida, elas iniciam a postura. Com 6 semanas de vida, iniciam a postura. No caso da produção de ovos para consumo, assim como as galinhas, não precisam da presença do macho, né, para produzir tais ovos, a não ser que seja para reprodução. O curto intervalo, então, de gerações, esse peso médio ao nascimento bastante significativo, e a gente chama atenção aqui porque naquele manejo inicial ali, o que mais limita é o aquecimento, né, os equipamentos também, a gente vai ter que fazer adaptações para essas codorninhas, especialmente porque o peso é de 7 a 8 gramas, as codornas japonesas nascem com esse peso. Aos 7 dias, triplica o peso corporal, aos 28 dias, apresentam 10 vezes maior que o peso inicial. Isso é muito importante a gente saber, essa caracterização zootécnica, esse desempenho, porque vai estar associado aos manejos que a gente vai realizar. Esse dimorfismo sexual que eu mostrei para vocês, o peito do macho é castanho, da fêmea carijó, né, essa coloração da plumagem diferenciada, a partir dos 15, 18 dias de vida, a não ser que haja um processo de sexagem lá no incubatório. E hoje já tem algumas empresas que comercializam codorninhas de um dia, já fazendo um melhoramento para codornas autossexáveis, ou seja, elas nascem com colorações diferentes, as fêmeas mais clarinhas e os machos mais escuros. Bom, falar um pouquinho antes da gente falar de instalações, eu gosto de trazer a questão da ambiência, que é a questão da temperatura, umidade, né, todas as características que envolvem o ambiente térmico na criação e produção das codornas, porque frequentemente as codornas podem estar submetidas a um estresse térmico, seja ele por frio, seja por calor. E por frio não é tão distante assim, não. Porque a gente acaba usando temperaturas que estão padronizadas aí para galinhas, usando isso para as codornas. Então, quem já me ouviu falar das codornas, sempre vai ouvir eu falar, olha, a temperatura que é para galinha não é a mesma que é para codorna. E esse estresse térmico, seja ele frio ou por calor, faz alterações comportamentais, provoca alterações comportamentais, altera funções fisiológicas, até mesmo alterações hormonais, e tudo isso vai implicar numa alteração do desempenho zootécnico, que é o que a gente não quer, né? Independente do tamanho, do volume de produção, a gente quer atender, né, o máximo de eficiência que esse animal pode fornecer. Então, a ambiência, o que seria a ambiência? É aquilo que envolve, que cerca. Então, a gente vai falar de instalações, não tem jeito de a gente não falar da ambiência, né, que é o que envolve, o que cerca essas codornas. Os fatores climáticos, né, estão bastante associados aí, impactando diretamente no bem-estar e no desempenho dessas aves. Então, a ambiência na criação e na produção das codornas, nós vamos observar que o estresse térmico por calor é evidente quando essa ave fica nessa condição de abrir o bico, né? Isso tem consequência direta aí na qualidade da casca dos ovos, e aí a gente vê o dinheirinho voando, né? Então, a ideia da gente minimizar isso, e com as instalações adequadas a gente consegue minimizar isso e fazer ajustes, né? Até porque as aves, as codornas de postura, acabam que necessariamente na fase de produção de ovos são alojadas em gaiolas. Esse hábito da codorna não fazer postura em ninhos, isso acaba impedindo um pouquinho, né, essa questão dessas codornas dissiparem calor de uma forma mais efetiva. Então, dentro da gaiola, ela é bem, essa produção é bem característica dentro da gaiola. As codornas seriam alojadas em gaiolas na fase de produção. Então, a gente tem que observar com relação a instalações e ambiência. O excesso de umidade implica em menos luminosidade e temperatura, e isso vai provocar um estresse térmico nas aves, por frio, no caso. Isso
pode promover doenças, dificuldades em empenamento e no desenvolvimento das aves, e a luminosidade está muito relacionada aí com a atividade sexual, com empenamento, com crescimento e com vigor. Então, a gente tem que promover instalações que nem a gente feche muito para que essa ave não tenha uma luminosidade excessiva ou uma temperatura mais baixa, e implicando aí nessas alterações da luminosidade e no empenamento. Então, não é o ideal a gente observar codornas nesse estado, algo está errado. Pode ser nutricional também, mas tem relação com a ambiência, com as instalações, com o manejo dessas instalações. Quando a gente vai implantar, então, um galpão, alguns aspectos que a gente vai observar, que é próximo ao centro de consumo, preferencialmente, né, independente do volume de produção que aconteça, um mínimo de infraestrutura para insumos, energia elétrica, abastecimento de água, assistência técnica, né? Clima, aí a temperatura, umidade, ventilação, radiação, deve apresentar uma boa ventilação, essa ventilação não deve ser canalizada direto nas codornas não toleram o vento direto. Mas alguns outros aspectos com relação ao solo, ao espaço físico, a declividade desses galpões, né, o isolamento, não vamos implantar galpões em áreas suscetíveis a alagamentos, e que a gente tenha acesso a essa propriedade, a esse local, né, em períodos chuvosos e secos, e a gente ter um mínimo aí de controle do trânsito. Então, o que a gente quer com a instalação das codornas, né, num galpão? Permitir a concentração desse plantel, desse lote de codornas em uma área limitada, apresentar baixo custo, bastante importante, a execução rápida, segura e durável, facilitar o manejo também é uma característica importante aí dessa instalação, reduzir mão de obra, minimizar o gasto com mão de obra, possibilitar a implantação de um programa de biosseguridade muito importante, especialmente se você tem outras aves no local, e aí é importante a gente trazer que a biosseguridade para todas as aves e a biossegurança para os humanos que lidam com essas aves. Codornas nem sempre manifestam doenças, as mesmas doenças que as galinhas, às vezes elas são vetores, elas são veículos, elas reservam o vírus de algumas doenças que acabam acometendo as galinhas. Então, muito importante, se você tem aves, né, outros tipos de aves na sua propriedade, não há problema nenhum, a não ser que, né, que faça esse ajuste aí para que a gente possa ter esse controle aí do programa de biosseguridade. E, logicamente, o ambiente vai proporcionar condições para essas codornas expressarem o máximo do seu potencial genético. Então, nós vamos escolher preferencialmente fora do perímetro urbano, para a gente não ter problema com a cidade, né, com a população da cidade, especialmente com a questão do esterco. O ideal é que seja fora, um pouquinho fora aí do centro, né, desse perímetro mais urbano, mais próximo ao mercado consumidor, próximo ao distribuidor de matéria-prima, de fácil acesso. Luz e água, então iluminação e água são duas características importantes aí para manejar as codornas. A área do terreno, né, para construções, para estradas, para plantio de árvores, para quebra-vento, gramados, e se você já tem a instalação, né, fazer esses ajustes e verificar quais requisitos, quais mais fatores você deve implantar, né, reservando área aí para futuras expansões. Isso é bastante interessante, para não ficar, né, uma coisa puxadinha daqui para lá, a gente minimizar essas questões. A água é de extrema importância, né? O uso de águas ou poços não artesianos ou fontes naturais requer tratamento, então a gente precisa fazer análises periódicas. Codorna precisa também de água potável, 70%, em média de 70% a 80% do ovo é composto de água, então é importantíssimo a água ter qualidade. E eu sempre, né, falo para os estudantes, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, a ave só come porque bebe água, isso não é diferente para as codornas. Então, a gente ter esse cuidado, parece detalhes, mas nesses detalhes a gente consegue minimizar vários prejuízos depois, né? A energia elétrica, aqui o gerador, aqui
né, não há necessidade de ter um gerador, uma obrigatoriedade, principalmente se você tem um volume de produção menor, né, mas entender que a energia elétrica é importante, especialmente para um programa de iluminação, né, muito importante a gente pensar nisso. Mão de obra e as estradas e vias de acesso trafegáveis o ano inteiro, né, especialmente acesso, né, essa estrada de sinal de acesso à grande. Então, vamos lá. As dimensões do galpão vai ser em função do número de codornas que você vai desejar criar, e aí vamos fazer as dimensões de largura, comprimento, altura, conforme as necessidades, né? A largura vai ser em função do clima da região e ao projeto de organização das gaiolas, pensando aí em gaiolas na fase de postura, mesmo que na fase inicial faça a criação no piso, como a gente faz com pintainhos de postura, em ciclos de proteção, né, pintainhos de corte e pintainhos de postura. Na fase de produção de ovos, acaba que a gente utiliza gaiolas, como eu comentei com vocês, e aí dependendo, a largura do galpão vai depender desse arranjo, desse projeto de organização das gaiolas. Se for em baterias, né, que nós temos no mercado baterias aí sendo comercializadas muito interessantes, nós temos inclusive essas no campus, onde a gente faz as pesquisas, onde a gente tem as codornas, ou o arranjo no sistema de piramidal, que a gente fala de andares, né? Então, um fileiro de gaiola embaixo, sendo a excreta, né, caindo diretamente num fosso. Aqui nós temos o pé direito, vai ser conforme a largura do galpão, então está relacionado aí diretamente com a largura, o pé direito, né? É em função da ventilação natural, a quantidade de radiação solar que poderá atingir o interior do galpão, em média de 4 metros de largura um galpão, pé direito deve ser mínimo de 2,4 metros, então a altura do chão até o teto, né? A cada 1 metro de largura, né, a cada aumento de 1 metro na largura, a gente vai aumentando mais 0,1 metros no pé direito. Então, é importante a gente destacar que a relação, né, correta de pé direito e largura fornece uma boa ventilação, uma ventilação mínima para a renovação constante do ar dentro da instalação, que é importante para a retirada dos gases tóxicos e também para o conforto térmico das codornas. Esses galpões eles podem ser construídos e podem já existir, né, estruturas já de alvenaria, de madeira, metálicas ou conjugadas, isso vai depender do custo-benefício. Posso aproveitar alguma instalação? Pode aproveitar, fazer esses ajustes aí, podem ser feitos, principalmente porque as codornas existem um espaço pequeno, normalmente a gente tem na propriedade algum espaço ou outro que é possível instalar uma gaiola de codornas. O que é importante a gente sempre destaca, isso é de praxe para a avicultura, é que o galpão tem o seu eixo longitudinal com a superfície exposta a oeste, né? Justamente para evitar o sobreaquecimento na instalação. Então, a gente fala orientação leste-oeste, o sol vai passar por cima, né? Por cima do telhado aqui do galpão. Isso principalmente para minimizar as questões de aquecimento excessivo do galpão. Com relação às coberturas, a gente tem vários tipos. A declividade é importante dessa cobertura, que vai ser em relação aí, vai ser diferente da latitude local. Existem tipos de coberturas diferenciadas, aí, isopor entre 2 lâminas de alumínio, sapé, cada um com as suas vantagens e desvantagens, manejos. Então, a gente tem esses tipos de coberturas. Os mais comuns, né, seriam o amianto, o fibrocimento e as telhas de barro. Né? Não que as outras não possam ser utilizadas, mas são algumas outras formas. Beirais, isso é importante a gente pensar nos beirais, eles são projetados para evitar a penetração das chuvas, de vento e raios solares. Então, em regiões muito chuvosas, aconselha-se uma inclinação de 45 graus do beiral, em média aí 1,5 metro a 2,5 metros é o tamanho do beiral. Né? O beiral é esse sobretelhado aqui. Eu trouxe uma outra característica aqui, que é o lanterninho. O lanterninho, ele é uma estrutura que é imprescindível em galpões maiores que 8 metros de largura,
Então, é interessante a gente destacar que se você for iniciar, né, a construção de um galpão e ele tiver mais que 8 metros de largura, não é comum galpões para codornas terem mais de 8 metros de largura, mas, todavia, é importante a gente destacar que essa é uma estrutura interessante, sim, para a renovação do ar. Então, essa estrutura aqui, uma mureta de 40 centímetros, aí para a tela não ficar direto encostada no chão, uma tela e um telhado com um lanterninho. Então, o lanterninho ele serve para essa renovação do ar e sem que essa ventilação chegue direto nas aves. Então, essa tela, a gente vai seguir as normas que são da IN 56 de 2007, né, que é 2,54 centímetros de polegada. Esse é o beiral, né, esse pedacinho de telhado que sobra aqui para não entrar chuva de vento. Cortinas também, que auxiliam a gente a fazer o controle aí das instalações, né, e a mureta, como eu tinha mostrado para vocês no slide anterior. O piso, ele pode ser cimentado, especialmente se for utilizar baterias. Essas baterias, em cada andar desse aqui, vocês vão ver uma bandeja coletora discretas, então pode ser o piso cimentado, não tem problema. Já se essas gaiolas forem em degraus, o piso de terra é mais interessante porque reduz a umidade, vai absorver a umidade das excretas, então pode cair diretamente no piso. Você pode colocar também maravalha, né, ou casca de arroz, algum material para fazer essa absorção mais rápida, né, se for necessário. Calçadas aqui, um mínimo de calçadas, só para poder facilitar, né, a entrada aqui do galpão e ter gramados também ao redor, né, árvores que possam promover sombra. Esse é um galpão adaptado, inclusive, né, esse foi um galpão adaptado para as codornas. Com relação às árvores e arbustos, devem estar nessa posição perpendicular aqui, para poder o vento passar por cima e aí, de novo, né, criar um microclima interessante, né. Esse vento direcionado das aves de menor idade para maior idade, sempre que a gente puder alojar as aves mais jovens, né, longe das aves mais velhas, é bastante interessante. Se não é possível isso, pelo menos fazer o manejo nas aves mais jovens e, por último, nas aves mais velhas, né, justamente por questões de biosseguridade. Instalações hidráulicas e rede elétrica para bebedouros, para limpeza e desinfecção de instalações. É importante que essa limpeza, essa água de lavagem, seja uma água limpa, obviamente, e também sob pressão para facilitar a retirada das sujidades. Para um programa de iluminação, é importante ter instalações adequadas. Aquecimento, e eu coloquei uma interrogação, que pode ser um aquecimento a gás ou a lenha, né, mas existem algumas propriedades que preferem fazer o aquecimento com lâmpadas infravermelhas, que também é bastante efetivo o aquecimento. A caixa d'água desse local deve estar abrigada do sol, isso é importante, né, para a gente fornecer água fresca para as codornas. Uma sala anexa para depósito de ração, caixa de ovos, também é interessante que tenha nessa instalação. Um local apropriado aí para descarte das codornas, né, das codornas mortas, as codornas, os ovos desclassificados para o consumo, e aí a gente tem vários tipos. Pode ser uma fossa séptica, com pelo menos 200 metros aí da instalação, né, um fosso hermeticamente fechado, para que a gente possa fazer o descarte. Encheu aquela fossa, né, a desvantagem é essa, você tem que procurar um outro local, não deve ficar, né, deixar esse local muito cheio, porque pode contaminar o lençol freático, né, a fonte de água da granja. Incinerador é um método um pouco mais caro, e, né, isso é uma desvantagem aí, mas é uma forma eficiente, e a forma que a maioria das granjas tem optado hoje é na forma da compostagem, é fazer uma compostagem com aves mortas, com esses aves descartadas. Isso tem sido bastante interessante para a maioria das granjas. Então, o destino dos resíduos vai depender, né, do volume de resíduos que você tem e da capacidade, se você tiver,
como armazenar esse composto e fazer essa compostagem de uma forma mais interessante. Notem que nas fotos aqui da compostagem, todas elas estão cobertas, longe, isoladas, evitando, assim, né, o acesso de roedores e tudo mais. Bom, falando um pouquinho do manejo das codornas de postura, nós vamos falar das fases, aí o preparo das instalações rapidamente, falar um pouquinho do manejo na fase de cria, recria e postura. Bom, nós temos então as diferentes fases para as codornas japonesas, que é a fase de cria, que se dá do primeiro ao 21º dia, então essa é a fase de cria, recria de 22 a 40 dias, e produção 41 dias até o descarte, que vai variar aí conforme a idade, o nível de produção das codornas. Nós já vamos falar sobre isso. Preparar instalações, eu gosto de falar isso porque parece que é só o manejo das codornas em si, mas é importante que esse local seja preparado para receber essas codorninhas, né? A limpeza e desinfecção deve ser feita a cada substituição do lote. Então, tirou as codornas do galpão, eu faço limpeza e desinfecção. Essa limpeza passa por uma limpeza de remoção do esterco, uma limpeza a seco, né? Varredura, lança-chamas, então vou varrer o galpão, varrer as cortinas, todo o espaço ali do galpão, lavagem das instalações e dos equipamentos, e o processo de desinfecção após a limpeza, ou simultaneamente a lavagem, que é essa última etapa da limpeza. Tá? Se essa desinfecção for feita simultaneamente à lavagem, com essa água sob pressão, é importante a gente destacar que essa limpeza seca, essa remoção do esterco, essa limpeza seca tenha sido muito bem feita, porque os desinfetantes, de uma forma geral, não têm uma ação efetiva aí sobre a matéria orgânica. Então, após a desinfecção, a gente isola esse galpão, deixa ele fechado e começa a contar aí o vazio sanitário, que é um intervalo entre lotes para que esse galpão, de fato, tenha todo o seu potencial, né, no caso do desinfetante, tenha todo o seu potencial ativado em eliminar, né, o máximo possível, diminuir a carga de micro-organismos desse galpão, dessa instalação, para que a gente possa alojar novas aves ali em sequência. Então, aqui só mostrando, ilustrando o processo de limpeza, de varrer, limpeza com lança-chamas, o maçarico, ou pela-porco, como o pessoal chama, o processo de lavagem, que pode ser simultâneo à desinfecção. Bom, na fase de cria, a fase inicial, então recebi as codornas, existe todo um preparo, um processo de preparo dessas codorninhas, o que é importante nessa fase de cria é a temperatura de conforto, principalmente nessa primeira semana, de 34 a 36 graus, então é diferente dos pintainhos de postura que a gente aloja, então elas requerem uma temperatura um pouco mais alta, e bem mais alta, então esse aquecimento é o ponto crítico, quando a gente vai falar de codornas, o ponto crítico é esse. Aqui nessa foto vocês estão vendo uma lâmpada infravermelha, que é bastante utilizadas para aquecimento das codorninhas nesses primeiros 7 dias. Elas são, então, extremamente sensíveis ao frio, exigem uma boa fonte de aquecimento, e aí, não só a lâmpada infravermelha, nós temos campânulas, as fontes de aquecimento que vocês têm disponíveis aí para as outras aves, para as codornas também, só atentar que essa temperatura tem que estar mais alta. Então, manter as codorninhas aquecidas é um cuidado muito importante nessa fase. Atenção com a cama, que ela deve estar seca, descompactada, que esse material de cama. As cortinas fechadas aí, manter o microclima adequado, evitando correntes de vento. Vento, vocês devem evitar ao máximo toda a vida da codorna, que durante toda a vida dela, ela tem intolerância a vento direto. O vento direto é um impacto significativo no comportamento e no desempenho das codornas. Então, aqui é um manual prático da criação de codornas japonesas e europeias, que a Granja Fujikura é um dos incubatórios que comercializa codornas de postura, eles divulgaram. Então, aqui a gente tem acesso às informações mais compiladas aqui,
tá? De 34 a 36 graus na primeira semana, de 8 a 15 dias. Aqui que vocês estão vendo essas diferenças é que o sistema tradicional roda no chão, que é o ciclo de proteção, e o sistema californiano vertical é porque existem grandes produtores que já alojam as codorninhas em gaiolas desde o primeiro dia. A gaiola é diferente da fase de postura, mas desde o primeiro dia já aloja em gaiolas, quando são grandes produções, tá? Mas a temperatura aqui adequada, né, para cada fase, ela está descrita aqui. E aí nós vamos observando aqui de acordo com a estação do ano, com o clima. Aqui eu coloquei temperatura ambiente entre aspas aqui, né, a partir dos 21 dias, como eles colocam, mas a temperatura que a gente sabe de conforto térmico para as codornas, a partir dessa fase de recria, né, e na fase de postura também, então quando codornas adultas, é de 22 a 24 graus Celsius. A gente vai ver na literatura essa referência de 18 a 22 graus, bem, né, é o que é aplicado para as galinhas, para as aves de postura, mas para codornas isso não funciona. A gente tem informações já de pesquisas mais atualizadas, que a temperatura de conforto para essas aves é de 22 a 24 graus. Sistemas de criação em piso, que é mais comum a criação em piso das codornas, ou seja, alojar as codorninhas no piso desde o primeiro dia, e aqui a gente tem as densidades de alojamento de acordo com a idade delas. Os requisitos necessários são boxes fechados ou círculos de proteção, né? O canto arredondado é muito importante para evitar a morte por amontoamento. Um material para cama, e aí mesmo que esse material para cama, né, seja a maravalha, casca de arroz, existem vários materiais, nos primeiros 7 dias eu tenho que colocar um material antiderrapante, até os 14 dias aproximadamente, a gente sugere que coloque sombrite, ou mesmo folhas de papel. Eu preciso colocar esse material para que elas não morram soterradas na cama, porque por mais que a gente controle isso, isso nos primeiros dias para a codorna é muito significativa essa mortalidade por amontoamento ou por soterramento, porque ela fica enterrada na cama, no material. Os bebedouros, normalmente se utiliza de pressão sobre um suporte, e tem algumas granjas mais tecnificadas, que tem um volume maior, que usam bebedouro nipple, que é aquele de chupetinha, né? Os comedouros utilizam-se normalmente bandeja, um prato, que é o semelhante que a gente usa para as pintainhas de postura e de corte também, e as fontes de aquecimento, lenha, campânula, lâmpada infravermelha, qual fonte de aquecimento. Então, básicos são os requisitos básicos aí necessários para essa fase, para esse sistema de criação em círculo de proteção. Então, aqui o círculo de proteção montado, as codorninhas aqui estavam chegando, né, a gente colocou folhas de jornal mesmo, e colocando aqui os bebedouros do tipo pressão. A gente orienta que vocês montem o ciclo de proteção, a fonte de aquecimento no meio e as bandejas, né, de ração e os bebedouros sejam dispostos alternadamente aqui próximo ao círculo de proteção, né, próximo à periferia aqui do círculo de proteção. Então, sempre dispostos assim, um comedouro, um bebedouro, um comedouro, um bebedouro. A densidade, né, que a gente vai utilizar seria de um bebedouro tipo copo para cada 200 codorninhas. Aqui o detalhe que vocês estão vendo de bolinhas de gude, é isso mesmo, tá? Para codornas não dá para você utilizar esse bebedouro livre para elas, porque a gente não tem um equipamento específico para codornas. Então a gente faz adaptações, e essa adaptação é diminuir essa área de acesso, porque senão a codorna morre afogada ali. Né? Meus estudantes morrem de rir com isso, acham o máximo, mas é verdade, elas morrem afogadas, elas pesam 8, 9 gramas, gente. Não dá para a gente pensar que essa ave consegue aqui beber água sem se afogar. Então, a gente tem que diminuir esse espaço. Então, nos primeiros 14 dias, a gente tem esse cuidado aí com as codornas nesse sentido. Então, utilizar bolinhas de gude ou mesmo pedaços de mangueira, reduzir essa área, tá? Os comedouros tipo bandeja ou tipo prato, consegue, né, ter uma
um atendimento aí de 100 até 150 codorninhas. E a fonte de aquecimento na região central do círculo de proteção, que aqui é a lâmpada infravermelha. A gente vai conseguir observar o comportamento dessas codorninhas e ajustar a temperatura, né, junto com o termômetro, se for possível, senão a gente vai conseguir observar condições de estresse por frio, aqui elas buscando a campânula, uma condição de estresse por calor, elas todas, né, aqui na periferia do círculo, uma condição de vento, né, de corrente de vento lateral, então elas se acumulam aqui. Possivelmente, em todas essas situações aqui que não são desejáveis, a gente tem problemas aí com mortalidade, com consumo de alimento. Então, o ideal, uma condição ideal é que a gente tenha aves, né, as codornas distribuídas aqui embaixo da campânula, consumindo água, ração, né, essa é uma foto clássica que a gente mostra sempre quando vai falar sobre o manejo na fase inicial aí de aves e para codornas também, mais ainda uma preocupação com relação a essa temperatura. Bom, nós temos a fase de recria, que dura aproximadamente 21 dias. Nessa fase, continua um rápido crescimento e desenvolvimento. Após 30 dias de vida, o ganho de peso ele é atribuído ao desenvolvimento do aparelho reprodutivo, do oviduto, que representa 10% do peso corporal da codorna. Então, muito importante esse preparo aí para iniciar a produção de ovos. Essa fase a gente vai concentrar, né, essa preparação. Manejos importantes, tem vários, mas alguns aqui que eu trouxe para, né, destacar com vocês. Controle de peso corporal é um manejo importante, fazer um processo de uniformidade, né, o peso corporal ele está diretamente relacionado com o início da produção de ovos e com o peso do ovo, e a manutenção, né, a persistência na produção de ovos. A debicagem é um processo que é feito com codornas, que é um aparo do bico, né, um corte do bico. Programa de iluminação, de luz, é importante, né, fazer esse controle de luz, esse ajuste, para que a gente não tenha codornas iniciando a postura muito antes da idade prevista. E a transferência para um galpão de postura, que se esse manejo se esse sistema na fase de cria e recria foi no piso, necessariamente vai haver essa transferência aí para a postura para um galpão, para a gaiola, ou para um galpão ou para o mesmo local, né, mesmo que seja o mesmo galpão, que tem vários produtores que fazem isso, no mesmo galpão, fazem a cria, a recria e a produção de ovos ali, né, mas transferir essas codornas para as gaiolas de produção é importante fazer com uma certa antecedência, nós vamos comentar. O que seria esse... Oi? Desculpa interromper, mas aqui já apareceu o aviso, então vamos pausar aqui, eu encerro a reunião, mando o link da nova, tá bom? Tá bom, tudo bem. Agora sim. Vou retomar aqui então, tá? Então, pessoal, falando aí um pouquinho da importância desses manejos, o controle do peso corporal, né, a amostra representativa aí de 10%, pelo menos, das codorninhas que você tem, pesá-las semanalmente é importante, fazer esse controle, para que a gente possa ter, né, esse acompanhamento das codornas, fazer um peso corporal, calcular a uniformidade, quantos por cento das codornas estão naquele peso previsto, né, para aquela idade. Então, a gente faz um cálculo aí, o ideal é que 80% das codornas estejam dentro desse intervalo aqui do peso médio, menos e mais que 10%. Então, fazer esse controle da uniformidade é importante para a gente ir acompanhando o desenvolvimento e ajustar os manejos de arraçoamento, da forma como a gente tem. Então, aqui, pelo manual prático, a gente tem os pesos corporais aqui das codornas, nos diferentes sistemas, né?
Então, aqui a gente tem o peso delas até os 35 dias e o peso também na fase de postura. Então, esse manual depois eu posso compartilhar com vocês e a gente consegue ir acompanhando o desenvolvimento dessas codornas, né? O que é bastante importante. Então, esse peso semanal aí na fase de cria seriam esses pesos, né, adequados, né, o que a gente espera que elas estejam pesando esse peso. E aí tem para a fase de postura também, aqui só para a fase de cria e recria. Na fase de postura, nós vamos fazer esse controle, mas com menos frequência. Bom, falar um pouquinho da debicagem. Ela só é realizada para codornas em produção de ovos, especialmente quando elas estão em densidade de criação, em galpão que não é climatizado, que não tem um controle automático de temperatura, né? Então a gente orienta a fazer essa debicagem justamente para evitar o canibalismo, que é essa coisa da ave bicar, né? A codorna, ela tem esse comportamento pouco mais agitado, vamos dizer assim, do que as galinhas, né? Especialmente se há alterações de manejo, se com frequência entram pessoas diferentes no galpão. A codorna é bem sensível com relação a isso. Então, elas podem não só chegar a um canibalismo, de sair sangue e tal, isso, né, ser bastante característico aí, mas também com relação ao empenamento, ao próprio empenamento dessa codorna e das companheiras na gaiola. Então, essa técnica de manejo, ela consiste numa remoção de parte do bico, né, não é total, e de cauterização. Vocês estão vendo aqui uma foto de uma codorna já adulta, na fase de postura que foi debicada corretamente. É utilizado um aparelho, uma lâmina quente e cortante, que é o debicador. Hoje, para as aves de postura, a gente já tem as galinhas, né, as futuras galinhas poedeiras, temos a debicagem infravermelho, que é feita no incubatório, mas que ainda não é uma realidade para as codornas. Tá? A gente orienta que essa debicagem aconteça aí ou uma vez com 21 dias, ou 2 debicagens com 12 a 14 dias, e faça, né, um repasse dessa debicagem com 35 dias, sempre antes da postura, o que é muito importante. Eu não posso fazer esse manejo muito próximo da postura, eu preciso dar tempo para essas codornas se recuperarem. Então, aqui uma codorna, né, mostrando uma codorna debicada aí com 14 dias, é mesmo uma cauterização, na verdade nem faz o corte, né, do bico, propriamente dito, só tira essa pontinha mais afiada aqui e faz uma cauterização através dessa lâmina, né, quente. Então, tem todo um processo adequado para fazer essa debicagem, né, e que deve ser, né, a gente deve chamar a atenção que isso deve ser feito, tá? Com relação ao programa de iluminação, o programa de luz, ele não é para aquecer, então, isso a gente tem que reforçar isso, que a iluminação vai variar de acordo com o tipo de criação, com a localização geográfica, com o manejo adotado, com a fase que é aplicada. O programa de iluminação, ele tem objetivos diferentes por cada fase de vida da codorna. O que a gente chama atenção é que na fase de recria, ou seja, na realidade, um pouquinho antes dela entrar na fase de recria, com 15 dias de vida, a gente já fica bastante atento com o estímulo em excesso de iluminação para as codornas. Por quê? Elas são muito sensíveis à luz. O que pode acontecer? Se eu der estímulo a mais para essa ave aqui, essa ave antecipa a idade, a maturidade sexual, ou seja, começa a botar antes, e aí existem vários complicadores. Pode dar prolapso, que é a saída do oviduto, né, a exposição de parte do oviduto para fora da ave, essa ave morrer, né, ter uma alta mortalidade, né, que ela não ficou preparada totalmente para iniciar a postura, né, tamanho de ovo, persistência na postura, uma série de impactos negativos se eu forneço luz em excesso nessa fase. Então, para a fase de cria, recria e postura, a gente tem objetivos diferenciados. Na fase de cria, a iluminação é para estimular a alimentação, não é para aquecer. O aquecimento a gente utiliza outras fontes.
Evitar morte por amontoamento e evitar o excesso de crescimento. Sim, eu não quero que ela cresça demais nessa fase, crescer conforme, né, é o determinado. Se eu der luz a mais, ela crescer mais rápido, eu posso ter comprometimento aí de formação óssea para essas codorninhas. Na fase de recria, é para manter essa uniformidade do plantel, de peso corporal, de empenamento, para controlar a maturidade sexual e evitar o início precoce da produção de ovos. E na fase de postura, né, todos esses objetivos aqui, né, e principalmente estimular e manter uniforme a produção de ovos. Então, o programa de iluminação também tem esse estímulo de hormônios, né, na produção de hormônios e na liberação de hormônios, na realidade, para que essa ave, então, faça a postura. Então, na fase de cria, a gente orienta aqui nos primeiros dias 24 horas de luz, no terceiro dia 23 horas, né, justamente para as aves identificarem o que seria aí o escuro, do quarto ao 14º dia de 20 até 23 horas de iluminação, e do 15º ao 21º dia decrescente. Isso na fase de cria. A gente vai estender esse decrescente, ou seja, menos iluminação para as codornas, desde do 15º dia de vida até essa ave iniciar a produção de ovos, próximo aí dos 40 dias. Para a fase de recria, então, do 21º dia até o aparecimento dos primeiros ovos, essa luz não pode ser crescente, não posso dar estímulo a mais, então a iluminação natural, especialmente nas épocas que a gente está, né, saindo aí do verão tal, e caminhando para o inverno, né, então a gente tem essa característica de fotoperíodo natural já decrescente, né, evitar então a maturidade sexual, prolapso de oviduto, produção de ovos pequenos. Então, para a fase de recria, a gente vai adotar um programa de iluminação ajustado para essa fase. E a transferência, transferir elas para gaiolas de postura, é importante que isso ocorra antes. 28º dia já pode iniciar a transferência, já pode pensar numa transferência para as gaiolas de postura, 30 dias, no máximo 35º dia, tá? Com 35 dias é o máximo que você deve transferir essas gaiolinhas do piso lá para as gaiolas de postura. Aqui numa granja maior, em que já fazem a recria na gaiola, também tem que haver a transferência, porque essa gaiola da fase de postura, ela é diferente. Alguns cuidados, então, transferir no máximo ao 35º dia de vida. Realizar a seleção, a padronização, agrupando pela conformação, né, pelo peso corporal, pela maturidade sexual. Utilizar os horários com temperatura mais fresca, evitar lesões de asas, pernas, órgãos internos, não pegar com cuidado essas codornas, se necessário, colocar elas em caixas apropriadas para isso. Estimular aí o consumo de água e ração após o alojamento nas gaiolas de produção. Elas precisam conhecer o que são esse local, onde tem água, onde tem ração, especialmente essas baterias, né, como eu comentei com vocês, essas baterias de gaiolas que o bebedouro é do tipo nipple, elas às vezes nunca tiveram acesso a esse bebedouro, que é tipo chupeta, né? Então, estimular, mostrar essas aves onde tem água, onde tem ração, para que elas possam se adaptar ao comedouro e bebedouro e já estar na fase de postura adaptadas àquela instalação. Qualquer falha de manejo nas fases de cria e recria pode comprometer todo o sistema de produção. Então, isso é muito importante. E é uma fase para codornas que é curtinha. Para outras aves, a gente ainda tem um espaço ali, né, uma gordurinha para queimar. Para codorna, não. Esse prazo é curto, né, é bastante curto. Com 40 dias, você tem que estar com essas codornas prontas aí no local adequado, próprio, para a fase de produção de ovos. Então, qualquer falha de manejo nessas fases compromete aí, pode comprometer o sistema da fase de produção, que é a fase de postura, produzindo aí, caracterizando pela produção de ovos de consumo ou ovos férteis, 5% de produção de ovos até o descarte do plantel. Isso pode gerar em torno de 380 dias. A produção de ovos abaixo de 70% não é interessante, né? E aqui eu reforço o manual prático, eles colocando aqui a temperatura ambiente para essas fases na fase de postura, né, na fase de produção, a não ser que o ambiente seja climatizado,
climatizado, e aí é outra história. Mas, fora isso, a temperatura ambiente que ele coloca aqui, eu sugiro que a gente siga essa temperatura de 22 a 24 graus Celsius. Isso aqui é uma indicação para codornas adultas, 18 a 22 graus, de um livro de codornas. Tá? Então, a gente não orienta a utilizar essa temperatura, porque a gente já tem pesquisas mostrando que 20 graus as codornas ficam assim na gaiola, totalmente aglomeradas, né? Então, elas sentem frio com 20 graus. E com 27, 28 graus, elas já iniciam aí o processo de demonstração do estresse térmico por calor. Tá? Então, temperatura de conforto aí, até 26 graus, elas toleram bem. Galinha já está abrindo o bico, já está começando a ficar ofegante a partir de 26 graus. Codorna ainda tolera um pouco mais, até 28. Na fase de postura, então, 6 semanas de idade, elas já devem estar alojadas em instalações, em locais apropriados para postura, seja baterias de gaiola em escada ou em pirâmide, né, dependendo do sistema que for escolhido, tá? Então, é importante que elas já estejam aqui desde os seus 28 dias, ou com 30, no máximo com 35 dias, elas já devem conhecer qual o sistema, né, qual a fase, onde elas vão passar toda a fase de produção de ovos. Aqui o detalhe das gaiolas, né, as gaiolas têm um mínimo de declividade aqui para o ovo rolar até aqui, tem um espaço entre o ovo, entre o coletor, né, para passagem do ovo, comedouros, aqui os bebedouros tipo nipple, né, e as bandejas coletoras discretas. Esse é o detalhe das gaiolas do tipo bateria. Alguns manejos importantes. Aqui nós vamos manter o controle de peso corporal, só com uma frequência um pouco menor. Programa de iluminação também é importante. O arraçoamento, que é o fornecimento de ração. O monitoramento da produção e do peso dos ovos. E um controle zootécnico. Alguns produtores acham que não é necessário a gente, né, fazer esse controle zootécnico, anotar, fazer quantos ovos, né, foram produzidos, qual que é o consumo de ração, mas é de extrema importância, inclusive auxilia a gente definir o preço do produto, o preço que a gente vai comercializar os ovos. Então, muito importante. Com relação ao controle do peso corporal, da mesma forma, só que a gente não vai pesar semanalmente, elas estão na fase de postura, a gente quer minimizar o máximo possível o estresse dessas codornas. Então, a cada 60 dias, né, até 90 dias, pode-se espaçar mais essa pesagem, né, e da mesma forma como a gente falou lá, para a fase de cria e recria, também é importante que acima de 80% dessas aves estejam no peso médio esperado para as codornas. E aí a gente tem o peso médio na fase de produção, de acordo com o sistema de produção, média aí 175 gramas, 180 gramas, de acordo com esse manual prático da Granja Fujikura. Então, dá um norte para a gente, né, de qual peso que essas aves devem estar nesta fase. O outro manejo importante que a gente já comentou, que seria o programa de iluminação, agora o foco para a postura, que é ter um período de escuro é importante para desenvolvimento do sistema imunológico, evitar também a mortalidade, seja por problemas de pernas, por morte súbita, canibalismo, prolapso de oviduto, e o foco principal de estimular e manter o uniforme a produção de ovos. Então, na fase de postura, essa quantidade de iluminação ela vai ser conjugada com a idade corporal, com o peso corporal e com a troca da ração, da dieta, né, específica de produção, que tem mais cálcio, um pouco mais de lipídio aí para essa fase, tá? Então, é importante que esse programa de iluminação seja ajustado dessa forma. Para a fase de postura, o indicado fotoperíodo total é de 16 a 17 horas de fotoperíodo natural mais artificial. Então, precisa verificar qual que é o fotoperíodo natural que está na sua região, qual horário que nasce, o sol, o pôr do sol tem um fotoperíodo natural e eu vou fazendo esse ajuste, né, de acionamento da iluminação. Posso lançar a mão de um timer, que pode me auxiliar aí, o timer não é muito caro aí para a gente adquirir, e auxilia aí nesse ajuste, nesse acender e apagar das luzes. O importante é que vocês não deem essa iluminação toda para
ave de uma vez, que vai fazendo aumentos semanais aí de 15 a 30 minutos, até chegar nesse fotoperíodo indicado de 16 a 17 horas, certo? Com relação às observações, então, não iniciar abruptamente com 16 horas para as aves em produção, não antecipar o programa em relação à idade ideal de maturidade sexual, porque esse estímulo ele pode promover um estresse para essa ave e, consequentemente, um prolapso, que é essa reversão do oviduto, e aí essa reversão do oviduto e do reto que não volta para a posição normal e você perde essa codorna. Então é muito comum acontecer isso, ou por erro de programa de iluminação, de peso corporal na fase de cria e recria, ou porque não houve um ajuste necessário do programa de iluminação e aí as codornas apresentam o prolapso de oviduto. Com relação à alimentação, ela deve ser à vontade nesses primeiros dias. Existe um requerimento nutricional específico para as codornas. Não deve ser a mesma dieta que a gente usa para as galinhas, porque o consumo é muito diferente, né? Além disso, o tamanho da partícula é diferente, a exigência desse animal é diferente. As codornas, como eu comentei com vocês, 10% do aparelho, 10% do peso corporal é o oviduto, né? Elas têm um crescimento muito diferenciado das aves de postura. Uma outra característica é que 8% do peso corporal dela representa o peso do ovo. Então, ela bota um ovo que representa 8% do peso vivo dela. Então, isso requer uma nutrição diferenciada, né? Consumo de ração de 25 a 28 gramas por ave dia, né, para a codorna na fase de postura. No mínimo, fornecer essa ração 2 vezes ao dia. O ideal é que a gente tenha um espaçamento, aí, um fornecimento maior, mais vezes ao dia, né, de ração, justamente para a gente ter um menor desperdício, uma maior frequência nesse fornecimento, para melhorar a qualidade da ração consumida e estimular o consumo. E uma outra característica que é importante, que as codornas têm um período de formação do ovo de 19 horas, aproximadamente, e fazem a postura à tarde, diferente das galinhas, né? Então, galinhas 26 horas para formar o ovo e fazem a postura até as 10 horas da manhã. Codornas não, codornas, o pico de postura é a partir das 16 horas, então elas fazem a postura à tarde, a formação da casca é durante a manhã. Então é importante a gente ter esses detalhes, essas informações para fazer esses ajustes. O tamanho dos ovos, ele é influenciado pela genética, pelo manejo, pelas condições ambientais, principalmente na fase de cria e recria, apesar da gente achar que está distante aí da fase de produção, mas tem total relação. O peso corporal está intimamente relacionado com o início da produção e com o tamanho do ovo. E é o resultado do manejo nas fases de cria e recria, por isso fazer aquele acompanhamento, né, semanal da uniformidade. Então, fazer esse monitoramento é importante. A gente deve adquirir as codornas de empresas conceituadas que trabalham com ave com genética excelente. O peso corporal adequado para cada idade é fator decisivo para a produção e para o peso de ovo. E aquelas aves que iniciam a produção com peso corporal padrão e uniformidade elevada apresentam melhores índices de desempenho zootécnico. Temperatura, umidade, ventilação interferem no consumo de ração, vão interferir consequentemente na produção, no tamanho e na qualidade dos ovos. Então, manejar, né, esse horário, frequência de arraçoamento, quantidade fornecida, tudo isso vai significativamente interferir na produção e no peso dos ovos. Também com relação à alteração na composição da ração, podem ajudar, e aí a gente tem alguns minerais importantes, cálcio, fósforo, zinco, alguns aminoácidos também, que vão auxiliar, né, nessa redução de perda de ovos não comercializáveis. É fundamental a gente manter esse registro, pesar os ovos, né, fazer uma frequência de pelo menos uma vez por mês, pegar os ovinhos, pesar esses ovos para a gente entender, né, qual é o peso médio dos ovos das codornas.
Também fazer o registro se os ovos estão trincados, quebrados, sem casca, despigmentados, né? Tudo isso vai nos trazer informação de se a gente precisa trocar a ração, se a gente precisa alterar a frequência, a quantidade de ração. Então, vai decidir, né, ajustar, né, o controle aí do manejo. Controle zootécnico, a gente tem esses índices aí que a gente orienta que o produtor faça, né, que é a produção de ovos codorna dia, que é o total de ovos produzidos que são recolhidos ali, em relação ao número de dias que você está avaliando e o número de codornas vivas que você tem ali naquele lote. Né? Assim como nós temos de codornas alojadas, que iniciaram a produção, aqui a gente só faz em relação aos ovos íntegros e taxa de ovos trincados. Nós vamos saber, né, como alterar a ração, se é importante ali alterar, se eu preciso alterar a ração, se é o ambiente, se é a temperatura, através desses registros. Massa de ovos também, a conversão alimentar, que aí 70% do custo de produção é com alimentação. Então, se você tem a informação de quanto essa ave está convertendo alimento em produção de ovos, você tem pelo menos um indício aí do qual o custo que você tem, pelo menos com alimentação para a produção. E viabilidade, número de aves vivas aí ao longo das fases de produção. E rapidamente, para a gente finalizar, mercados e comercialização, então agregar valor ao produto é importante. Hoje a gente tem na coturnicultura a venda não só da qualidade, mas de uma marca, né? E especialmente porque a gente tem a comercialização em grande parte dos ovos de codorna em conserva ou semi-conserva, que é a conserva refrigerada. Isso tem trazido para a coturnicultura mercados, né, maiores mercados aí de comercialização. E aí eu trouxe um comparativo aqui, ovos in natura, ou ovos na semi-conserva, que é essa conserva refrigerada, só para a gente ter uma ideia de quanto que agrega valor se você faz esse processo. Um ovo de codorna pesando aí em torno de 12 gramas, 1 quilo de ovo de codorna vai ter que ter 85 ovos aproximadamente, mais 2%, porque a gente coloca, porque há uma perda de peso aí nesse processo. Então, 85 ovos daria 2,8 caixinhas com 30 unidades, que é a forma como é comercializada em natura, né? 30 ovinhos. Em média, aí, R$5 por caixa, a gente tem R$14, 85 ovos, né? Seriam R$14,14 se a gente fosse comercializar esses ovos in natura. E o ovo de codorna, 1 quilo de ovo de codorna em conserva, quanto que a gente conseguiria comercializar? Esse é o preço da internet, né? Nem fui buscar preço direto, não. R$27. R$27 a gente tem 1 quilo de ovo de codorna em conserva, nessa semi-conserva. Isso, né, tem uma agregação de valor de 50%, 52,4%. Vai ter essas variações conforme a região, mas a gente tem que esse mercado é bastante interessante. E o que é interessante a gente destacar é que na pandemia houve uma queda drástica no consumo de ovos de codorna, principalmente porque o hábito do brasileiro é consumir ovo de codorna fora de casa, de galinha dentro de casa. Então, o hábito de consumir em bares, em restaurantes, em festas, e com tudo isso proibido, né, houve uma redução aí, né, em função da aglomeração, em função da pandemia, houve essa redução drástica. E aí os coturnicultores tiveram que se reinventar, assim como todas as áreas aí, né, a gente observou que os coturnicultores começaram a levar isso mais próximo ao consumidor. Antes a gente não encontrava esses ovos em conserva muito fácil nos mercados, nos mercadinhos de bairro, em supermercados. E aí isso é um mercado que se abriu aí com a pandemia. Para essa comercialização, né, girar um pouco mais, a gente tem observado que o consumidor, ele prefere consumir, no caso dos ovos de codorna, eles já industrializados, né, já prontos para o consumo, seja na forma de semi-conserva ou conserva. E isso tem acontecido ao longo do tempo. Em 2010, o professor Bettechini falava que era em torno de 28% o consumo de ovos de codorna industrializado, na forma de conserva e semi-conserva.
Para 2013, esse número passou para 43%. E já em 2018, segundo o professor, 70% dos ovos consumidos de codorna é na forma industrializada. É dessa forma cozidinha aqui, pronta para o consumo. Então, isso, né, traz um alerta para a gente, entrando num processo, entrando num mercado desse, é interessante. Então, existe todo um processo de fabricação, desde seleção dos ovos, do processo de cozimento, né, que é importante a gente trazer isso para melhorar a qualidade, ter um produto de qualidade, né? E aí até convido vocês, ontem mesmo eu publiquei esse processo da industrialização lá no meu perfil, no Instagram, então fica aí para vocês terem aí como uma referência, como um norte aí das etapas da industrialização. Né, mas que é um mercado importante. Então, essa conserva refrigerada, dita como semi-conserva, tem uma maior aceitação, especialmente aqui no Sudeste, né, então existe esse consumo mais na forma semi-conserva. No Nordeste, o consumo de ovos de codorna é na forma in natura, em redinhas, o pessoal consome, né, compra o ovo cru para cozinhar em casa, em redinhas, né? Às vezes come inclusive com a casca. O Nordeste tem algumas regiões que já tive a informação de que cozinha e come com casca e tudo, né? Isso é bem interessante. A semi-conserva, então, ela tem uma vida útil de 45 dias sobre refrigeração, né? Mantendo sempre refrigerado de 0 a 6 graus. E a conserva tipo picles, ou a não refrigerada, ela não precisa de refrigeração, o prazo de validade é superior, de 6 a 8 meses, e é bem característico dos mercados do Sul. Né? Os consumidores do Sul preferem a conserva do tipo picles, a conserva, né, ela é um pouco mais ácida. Algumas considerações para a gente finalizar, importante aí, né, como a gente falou, dos manejos na fase de cria e recria, impactando diretamente a fase de produção de ovos, um manejo diferenciado, especialmente com relação à nutrição, né, e a nutrição específica para codornas. O maior número de pesquisas, especialmente em ambiência e genética, requer ainda para impulsionar a cotonicultura, especialmente com relação a linhagens, a diferenciais aí de linhagens. A legislação específica para a industrialização de ovos de codorna que não temos ainda, então ainda é uma limitação, mas nós temos visto e presenciado esse aumento do consumo de ovos, e inclusive com a pandemia, em função desse alimento ser nobríssimo, né? O ingrediente é um alimento de alto, né, valor nutricional, então precisamos dimensionar esse mercado e atender os ovos, atender a demanda com ovos com oferta regular e produtos de qualidade. E agregar valor tem sido um diferencial, sendo conserva ou até mesmo fortificação nutricional. Muito obrigada pela atenção de vocês, me ouvirem mais de uma hora, né, falando sobre as pequenas notáveis. Sigo à disposição de vocês para as dúvidas. Poxa, legal demais, professora. Parabéns aí pela palestra, pela aula. Muito, muito, muito legal mesmo. Eu acho que criação de codornas é algo que está muito ligado ao começo de muitas pessoas, né, com a avicultura. Eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas e nós mesmos, antes de ter galinhas, outros tipos de aves, aí a gente tinha codorna. Então eu acho que é uma coisa bem legal. É um bichinho fantástico e é impressionante o quanto ele produz, a capacidade produtiva que as codornas têm, e eu acho isso interessante demais. Gosto também da capacidade que a criação de codorna tem de ser adaptável. Então, mesmo você não tendo muito espaço, você consegue ter um número legal de animais e ter um retorno bastante interessante também através disso. Então, muito legal, obrigado. E pessoal aí que tiver de perguntas pode mandar, e se vocês ainda estiverem pensando sobre, eu tenho algumas, daí eu pergunto antes de vocês. Eu sou fã, assim, eu fiquei muito fã, sabe, Luiz? Desde que eu comecei, tive contato, assim, com as codornas. Eu não tenho origem rural, não pude, né, não tive a oportunidade de criar codornas, assim, de conhecer codornas com a criação, né, só depois.
né? Eu costumo dizer que eu sou, né, totalmente urbana e fui parar na zootecnia, assim, a zootecnia me escolheu e eu fui, e assim, né? E na faculdade, assim, foi muito, né, na graduação, o contato com as codornas, inclusive, nem foi em disciplina nem nada, foi com um professor de avicultura, mas quando eu fui trabalhar com ele, eu fui conhecer as codornas, então a gente teve que estudar muito, assim, a gente vai... não tinha informação como a gente tem hoje, né, para as codornas. Então, ainda a gente tem carência, acabei de falar, ambiência, genética, ainda tem nos livros lá, temperatura para codorna 18 a 22 graus. Então, a gente precisa ainda desmistificar uma série de coisas com as codornas. Mas eu me ponho à frente disso, assim, eu quero ajudar a desmistificar essas coisas, porque, de fato, produz muito, né? É uma ave que tem uma alta prolificidade, elas têm essas sensibilidades aí da temperatura e tal, mas de resto é uma ave que se adapta muito bem em vários locais, especialmente em locais que têm temperatura mais alta, que as galinhas às vezes sofrem um pouco mais, né? Então, eu sou bem suspeita para falar das pequenas notáveis. Bom, se alguém tiver pergunta, pode fazer aí, daí eu faço a minha. Pode falar, Claudio Mário. Luiz, boa noite, amigos. Boa noite, Michele. Boa noite, Cláudio. Michele já me conhece, né? Eu vou deixar as minhas dúvidas para o curso, para te encher o saco lá, Michele, como sempre. Eu vou deixar os amigos. Eu vou deixar os amigos perguntarem aqui. Um abraço a todos. Bom, então eu vou fazer minha pergunta já, antes que a gente demore muito tempo aqui. Professora, na questão de vacinação, eu recebo muita pergunta, e não só nas nossas conversas aqui dentro do ambiente do curso, mas por fora também, e eu confesso que eu fico meio a ver navios na questão de vacinação. Como a professora bem comentou, elas às vezes são suscetíveis à doença, mas elas podem ser vetores. E aí, como que a gente pode levar essa questão da vacinação? Faz as obrigatórias, né, que são as clássicas, né, Marek, Newcastle, micoplasmose, que é importante, faz alguma a mais, enfim, o que a professora tem a dizer aí em relação a isso? O que a gente tem de indicação é bem complicado isso, né? Porque a gente não tem uma padronização, como a gente tem para as aves, né? Mesmo que a gente faça esses ajustes no programa de vacinação de acordo com a região, para codornas nem isso. Então a gente tem a indicação seguinte: tem galinha perto, tem que fazer essas, né? Meio que obrigatórias, mesmo. E aí existe assim, quando a gente vai em eventos em que se fala de codorna, inevitavelmente vem uma questão. Mas eu vou vacinar a codorna com um vírus que foi, né, uma vacina que foi preparada para a galinha, né, para outra espécie, para galos. E aí a gente tem normalmente essas discussões aí. Mas ainda assim, o que é orientado pelo mapa é que se você tem outras aves, se você tem galinha caipira, se você tem ave ornamental, se você tem outras aves próximo das codornas, faça as obrigatórias. E hoje no mercado a gente tem uma vacina que é própria para codornas, né, que pode ser utilizada para codornas e para as galinhas, que é a vacina de salmonela. Então a gente tem essa sugestão aí de utilização da vacina para salmonela, né, que é específica para codornas, que é autorizada para uso em codornas, né, porque as outras a gente usa mesmo com medo, né, de não funcionar ou de ser pior. Então, assim, tem que tomar muito cuidado aí com todas as questões da vacina, né, eu comento isso no curso, né, sobre essa questão do programa de vacinação, mas uma coisa que a gente tem que pensar, pelo menos no Newcastle, especialmente se você tem aves próximas, né, galinhas, mesmo que essa vacina de Newcastle não seja para codorna. A codorna não apresenta sinais clínicos graves de Newcastle, inclusive ela é hospedeira do vírus, mas a gente vacina, pelo menos com 2 doses, e a vacina de salmonela, que aí tem indicações de 2 doses, 1 dose ou 2 doses. Normalmente a gente indica 2 doses. A única que tem para codornas, que é possível, né, que é registrada aí para o uso em codornas.
fazendo 2 doses, com 5 e com 25 dias. No mais, é isso, a gente não tem muito mais a acrescentar, não, porque a gente também carece dessa informação. Entendeu? Legal, prof. Então, obrigado. Boa noite, professora. A aula foi muito explicativa, né, muito complexa. Só me restou uma dúvida que, na verdade, assim, talvez seja até um mito. Eu já conversei com bastante criadores de codorna e é algo que fica sempre assim, uma incógnita. Por exemplo, tem criadores que falam que a ração para codorna tem que ser farelada. Aqui na minha região, atualmente estou dando uma ração farelada. Porém, eu tenho uma qualidade muito superior, que é granulada. Porém, são grãos pequenos, ela é bem granulada. Eu gostaria de perguntar se realmente tem que ser farelado ou se esse grão bem pequeno pode ser substituído, se vai afetar na produção ou no desenvolvimento, porque eu tenho uma ração que é muito melhor à minha disposição, porém eu estou dando prioridade em usar a farelada. Seu nome? Desculpa, Guilherme. Beleza, Guilherme. Prazer, Guilherme. Olha, não tem nenhum problema você usar peletizada. Na verdade, a peletizada a gente chama de triturada, que após a peletização, eles passam por uma trituração. Não vira pó de novo, mas vira em grânulos menores. Eu estou para dizer que se você conseguir usar a triturada, é muito melhor, sem dúvida alguma. É um mito achar que é só usar farelada que funciona para codorna. Inclusive, eu tenho experiência de usar mais a peletizada, né, que é essa triturada, em grânulos menores, como você está falando, do que a farelada. Ela é mais interessante do ponto de vista de redução do desperdício, da codorna não ficar selecionando partículas, tá? Uma uniformidade no consumo bastante interessante, além de ser uma ração que tem uma carga de micro-organismo bem menor, porque essa ração ela tem que passar por um aquecimento, normalmente 80 graus, por 5 minutos, e aí para fazer o processo de peletização e depois a trituração. Então, assim, você não perde em nada, muito pelo contrário, né? Elas podem até consumir um pouquinho menos de ração nesse formato, mas pouca coisa, você nem vai conseguir perceber. Tá? Mas é um mito, não é obrigatório o uso da farelada. Se você tem a disponibilidade, uma ração de qualidade triturada, faça uso que você vai ter resultados bastante interessantes. A gente no campus, quando a gente tem acesso a isso, especialmente na fase de postura, a gente opta por fazer a peletização e depois a trituração. Tá ok, professora, muito obrigado aí pela resposta. Realmente me facilita muito, porque os criadores que me disseram isso, né, quando eu ouvi isso, disseram que seria um pouco mais difícil de fazer essa digestão, que teria um pior aproveitamento de nutrientes, né? Mas aí agora você explicando, fica tudo muito mais claro. Porque realmente, né, essa granulada desperdiça muito menos, fora que ela é completamente uniforme. Essa ração é de uma ótima qualidade. Inclusive, eu acho que você deve conhecer, da marca Guabi. Só que é uma linha muito boa, que é a única que eu encontro de qualidade na minha região. Porque do dia restante, aqui na minha região é bem ruim de ração assim mesmo. São rações muito baratas, porque a maioria dos criadores, por falta de conhecimento, alguns até por teimosia mesmo, né, acabam preferindo por algo mais barato. Já eu prefiro algo que me proporcione muito mais qualidade, né? E aí eu acho que o granulado vai me ajudar muito na questão de desperdício, na questão também que nem você falou de selecionar, né? Vai facilitar bastante. Então já vou fazer essa substituição para o meu próximo lote aqui. Mas muito obrigado aí pela resposta. Que isso, Guilherme. Onde você está? Só para eu saber. Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Sim. Não, ótimo, assim, a Guabi, ela tem uma marca interessante, eu conheço também, já usamos essa ração em lotes nossos, e não tem problema nenhum, e nem com relação à digestibilidade, né, é um equívoco também achar que essa ração triturada, né, após a peletização, vai ser de pior digestão, muito pelo contrário, o fato dessa agregação das partículas, desse aquecimento, facilita
muito, especialmente para a fase inicial. Então, inclusive para aves, né, em grande produção maior, aí vamos pensar em frangos de corte, em grandes industriais, aí se utiliza na fase pré-inicial ração triturada, né, de 1 a 7 dias ração triturada, justamente para esses benefícios todos que eu comentei com você. Então, se você tem acesso, se você tem condições, às vezes é um barato que sai caro, né? Eu comentei hoje com um seguidor que me perguntou, olha, eu vou dar ração de engorda para as codornas, porque, assim, tá muito frio aqui, elas estão com 30% de postura e tal. Eu falei, olha, se você quiser zerar a sua postura, você faça isso, porque, assim, vai ficar mais caro depois você, para recuperar essas codornas que já estão na produção, do que você, né, para reverter essa situação, do que você conseguir ter essas codornas, manter essas codornas produzindo pelo menos o mínimo ali, né? Fora a diferença na questão da proteína, por exemplo, a ração que eu estou utilizando aqui, ela tem, se eu não me engano, 17 ou 18% de proteína bruta, é muito pouco, enquanto a Guabi eu consigo com 21% de proteína bruta, então essa é uma diferença muito gritante de qualidade, né? Sim, sim, e também quando acaba sendo uma outra característica, Guilherme, que é quando a gente quando a gente usa a ração ela triturada, para fazer o processo de pelletização, não é simples, assim, não é qualquer ingrediente que eu consigo fazer. Eu tenho que estudar aí, por exemplo, alguns ingredientes mais fibrosos, no caso, como farelo de trigo, que normalmente as rações mais comerciais, que têm um valor, né, de aquisição mais baixo, utiliza bastante, lança mão, né, do farelo de trigo, por exemplo, em algumas regiões, arroz, enfim. Não que eles não sejam bons ingredientes, mas eles são limitados, né? A gente tem que limitar a quantidade deles na ração. E quando você pelletiza, não dá para você colocar mais do que você gostaria, porque senão não forma o pellet. Não forma pellet uniforme, e aí depois, se você vai triturar, porque o tamanho do pellet está muito grande para a codorna, que é o caso da ração que você falou, né, da Guabi, eles trituram depois, e aí então precisa passar pelo processo de pelletização, do pellet uniforme e tal, porque na hora que eles forem triturar, isso vai virar farelado de novo, e aí para eles, né, o custo é muito mais alto do que ter que pelletizar de novo, e fora a perda de nutrientes que vai acontecer nesse processo. Então, não se preocupe com relação à digestão também não, a digestibilidade é muito boa. Para a fase de postura, em termos de proteína, 22%, até 22% pode ser utilizado, né? Então, uma ração com nível proteico assim é muito, muito interessante, sim. Se você conseguir usar, vai ser ótimo, você vai ver resultados bons. Mais alguém, pessoal? Tá joia, brigadão mesmo, viu, professora? Eu não conhecia seu trabalho, conheci hoje, e agora acompanhando. Quem sabe logo viro aluno também lá do curso. Muito interessante. Codorna é algo que também me atrai muito, e eu recomecei, né? Eu tô recomeçando praticamente do zero. Eu falo que a única coisa que eu tenho é a experiência do anterior. Então, eu recomecei, optei por recomeçar com as codornas. Então, a única coisa que eu tô trabalhando no momento são as codornas. Então, para mim, me interessa muito. E é um bicho que eu gosto muito, realmente. Ah, que ótimo. Fico feliz. Vai ser muito bem-vindo. Professor, eu tenho uma pergunta. Na questão das codornas em postura e tal, não pensando tanto num sistema industrial que eu sei que a rotatividade é mais rápida, mas por quanto tempo eu posso manter as matrizes em postura? Você diz as mães das futuras codorninhas para poder cruzamento, você diz? Tanto em cruzamento quanto a questão das produtoras mesmo, né? Das que estão na linha de produção ali para os ovos, enfim, ser o produto final. Então, a gente tem produção, assim, inclusive no campo, assim, da gente ter
de vários experimentos, que elas passam por alguns processos, né, de experimento, que põe aditivo, né, tiram alguma coisa da ração, põe mais densidade. A gente já teve lotes assim, com um nível de produção até 14 meses de 80%, né, mantendo os 80%. Elas vão reduzindo ali bastante com 15 meses, assim, dá uma queda drástica. O codorna é meio engraçado, assim, parece que elas estão botando, tem um máximo, né, um pico de postura muito grande, né, 40 semanas, acima de 80% de produção, né, isso que a gente tem de dados, mas vamos colocar uma vida útil aí de 14 meses, tranquilamente, você, na fase de produção. Legal. Então, digamos, se eu quiser ainda aumentar a rotatividade disso, eu posso dizer que um lote de codorna ele consegue ficar um ano em produção ali tranquilo. Um ano tranquilo, assim, um ano a gente consegue mesmo nas condições, eu falo adversas, assim, porque manejo diferenciado, entra, né, a gente tem aula, agora não, né, estamos sem o presencial, mas entra a turma, faz aula, faz pesquisa e tal, e elas continuam lá. Então, assim, normalmente a gente só troca as codornas, a gente faz a troca das codornas por ano lá no campus. E a gente consegue, sim, assim, 80% de produção com elas bem tranquilo. E aí a gente sempre faz esses ajustes de manejo, assim, quando dá algum estresse fez experimento e tal, eu evito de entrar lá logo em seguida, com o estudante e tal, então a gente vai ajustando elas, volta, recupera um pouquinho e ficam lá. Mas um ano, a gente só troca de lote lá por ano. Ficam 12 meses em postura. Legal, então, obrigado. Mais alguém, pessoal? Alguma coisa? Só falar pro Guilherme, Guilherme, faz o curso, eu recomendo, cara. Que bom. Que bom que você está aqui, Cláudio, também. Tá, joia. Com certeza eu devo estar entrando por mais um aí nessa turma. Me interessa bastante. Valeu. É algo que eu converso com ele sempre, professor. Eu acho que o conhecimento, ele é fundamental para qualquer coisa, né? Eu brinco sempre, ninguém vai se consultar com um médico que não passou pela graduação. E eu acho que... E eu falo isso no Instagram direto, o professor acompanha a gente lá, sabe? Mas eu acho que na avicultura, e principalmente falando, né, de pessoas que estão querendo começar agora e tal, tem-se muito de que você não precisa estudar, né? Você vai e faz e tal. E não, né? Na verdade, o conhecimento em todas as áreas que a gente deseja trabalhar, se aperfeiçoar, enfim, ele é fantástico, é primordial. Então, eu sempre falo para eles que o estudo é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente sempre está aprendendo, né, Luiz? A gente achar que com um momento como esse, ou um curso, já está pronto. Não, a gente está sempre, até hoje a gente está, né, estudando, mas aí as pessoas falam assim, mas você já fez até pós-doutorado. E pretendo fazer outros, pretendo, né, e aprendendo mais, e sempre, né, porque a gente vai lidando com essas informações, desculpa, tem, assim, ainda carece de informações, né, e mesmo aquelas que já estão estabelecidas, podem ser revistas. Então, é isso que eu acho que é sempre bom a gente estar em contato e aprendendo sempre, estar disposto a aprender, né, e como o Guilherme falou, eu tenho experiência do que eu fiz no lote anterior, que coisas que eu vou repetir, coisas que eu não vou repetir, né, coisas que eu não vou fazer de novo, porque eu sei que não foi um caminho bacana, mas outras eu vou, né, buscar informação e vou tentar de uma outra forma. Então, isso que é importante a gente, né, trazer. Com certeza. Se ninguém tem mais perguntas, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, então acho que é isso. Professora, novamente, te agradeço demais. Aí a gente está conversando vai quase 2 horas e com certeza dava para conversar uma semana, que ainda ia ter assunto para conversar. De verdade, muito obrigado pelo tempo, por ter trazido esse material tão importante para nós. Tenho certeza que a gente ainda vai discutir bastante ele lá no nosso grupo. Enfim, a gente sempre fala bastante sobre, vai ser muito enriquecedor. Como eu falei, a gente é uma turma de 50 e poucos, então muita gente vai ver depois e enfim,
vai agregar demais. Então, muito obrigado. Vocês que não acompanham ainda, não conhecem o trabalho da professora, sigam lá no Instagram, ela deixou aqui na apresentação também. É um conteúdo fantástico. Eu tive o prazer de conhecer a professora no começo da pandemia, né, no ano passado. Então, já está quase 2 anos aí de acompanhamento. E olha, é fantástico. Eu realmente admiro o trabalho dela, a pessoa dela, profissional como zootecnista. Então, vale muito a pena, acompanhem. Quem quiser também se inteirar mais sobre a criação de codornas, façam o curso, vejam essa oportunidade, né, fantástica que está tendo, que o online consegue propiciar para a gente, né? Então, às vezes, presencialmente não seria possível, mas o online abre essa porta. Então, vão atrás, vejam, se inteirem, que eu tenho certeza que vale muito a pena. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, Luiz, pela oportunidade, todo mundo, né, que conseguiu reservar um tempinho aí para assistir. Quem vai assistir depois também, me coloco à disposição, né, tá o Instagram para a gente conversar, trocar ideia, pode mandar um direct, lá tem caixinha de e-mail também, a gente manda e-mail, manda material, manda, não tem problema nenhum, né, às vezes demora um pouquinho para responder, a gente tem um monte de coisa, mas fica sempre aqui, eu faço uma listinha aqui e vou cumprindo, né, na medida que eu vou conseguindo aí, né, e o curso, assim, é bem bacana, é um momento que eu estou entrando nessa, né, no curso online, estreando aí nesse curso online, e está sendo bastante legal, bastante significativo, assim, os aprendizados, as trocas, a gente tem live também só com os estudantes do curso, né, como vocês estão fazendo aqui, a gente grava, interage e tal, isso é muito bacana. A gente fez um curso, pensou num curso bem completo, assim, para codornas, ele ficou bem extenso, com módulo bônus, que falamos sobre incubação, né, então ficou bem bacana. Nós vamos estudar aí a data de disponibilizar uma nova turma, estamos com a primeira turma ainda, né, entendendo aí como que vai ser esse processo. Mas eu agradeço muito, assim, a oportunidade de falar das pequenas notáveis, eu fico, assim, realmente, né, é o brilho nos olhos, né, para falar sobre elas, e sigo à disposição de vocês, tá, e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos também assistindo. Obrigado, professora. Boa noite para todo mundo aí, uma ótima semana, e conversamos aí. Boa noite a todos. Boa noite, tchau. Boa noite, muito obrigado aí, Boa noite, muito obrigado, professora. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.